Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. A paz de Jesus e o amor de Maria. Bom, vamos começar as nossas leituras fazendo a oração ao Espírito Santo por Santo Agostinho. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo o que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos. Sede santos. Gente, Santo Agostinho nos fala, tem uma fala de Santo Agostinho, que ele diz: não basta fazermos as coisas certas, devemos fazê-las bem. Nós devemos ter muito cuidado com certo perfeccionismo, enfim, né? A gente tem que fazer as coisas bem feito. Mas eu acho que Deus vê o coração. A gente tá tentando fazer aquilo melhor que a gente pode, sabe? Mas assim, fazer o melhor que a gente pode mesmo. Enfim, tô muito feliz de você estar aqui me ouvindo nesse momento. Hoje eu vou ler a leitura pela liturgia. Por quê? Porque ela tá misturada entre duas leituras e para não confundir as coisas, para não tornar as coisas mais confusas, vamos pela liturgia, em vez da Bíblia Ave Maria, ok? Mas é só no caso de hoje. E, na verdade, pode ser caso de alguns outros dias, quando tiver as leituras que eles tiram um trecho de uma, um trecho de outra. Então é isso, né? Eu acho que e depois, tá. Eu acho que eu consigo. Bom, vamos lá. Sem muitas distrações nesse momento. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como um fogo e a sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios? Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos, também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler os salmos de hoje, né? Pra gente não faltar os salmos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos dos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e aos rebentos que firmastes. Aqui eu acabo não lendo muitas vezes, né? Mas vamos voltar a ler de novo, ler certinho, né? Convertei-nos, ó Senhor, e resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Aqui a última parte. Pousai, pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do Homem, que escolhestes para vós, e nunca mais deixaremos, Senhor Deus. Nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos a vida e louvaremos o vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos.
Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, se você estiver com sua Bíblia, é capítulo 17, versículo 10 a 13. Em seguida, os discípulos interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram, do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, o dia de hoje, do sábado, né? Nós vamos falar muito sobre Elias, né? Sobre Elias. E João Batista, novamente, né? Quem vem preparando o caminho do Senhor, né? Bom, aqui na homilia da Canção Nova tem alguns pontos interessantes. Jesus abre os olhos dos discípulos e também os nossos, para que não caiamos no erro de ficar esperando sinais espetaculares, extraordinários e inquestionáveis para acolher a boa nova do reino. Quanto aos cristãos hoje, ficam correndo atrás de supostos profetas que lhes dê a palavra, aquela palavra reveladora que irá apontar o caminho a ser seguido. No tempo de Jesus não foi diferente. É mais fácil esperar a decisão vinda de um ser iluminado do que comprometer-se com as nossas próprias escolhas. Aí aqui na homilia o padre, deixa eu ver o responsável, o padre Donizete Heleno, colocou aqui um comentário engraçado falando que um dia ele leu um anúncio interessante, um livro intitulado 10 Passos para dar o primeiro passo. Imagina onde nós vamos parar. Mas é verdade, né? Elias já veio, disse Jesus, mas eles não reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e assim farão com o Filho do Homem. Jesus teve que tomar a firme decisão de ir para Jerusalém. Jesus teve que dar passos importantes, comprometedores. Jesus não teve medo de se comprometer com a sua vida, de comprometer a sua vida, porque ele sabia que em Jerusalém ele seria morto e ressuscitaria. Por isso, tome você a decisão e pare de transformar os profetas de Deus em gurus, que devem ser a conta-gotas para você dar as respostas que você deveria encontrar na sua intimidade com Deus. Deus fala conosco, Deus fala nos fatos. Basta buscá-lo na intimidade e ele vai iluminar a nossa mente, o nosso coração, para nós tomarmos as decisões corretas. Jesus já veio e o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. O Espírito Santo foi derramado, já foi derramado, né, sobre todos nós, né? Então, gente, Jesus fala, né, do sinal de Elias, que o sinal de Elias já foi dado. Então, João Batista já veio, Jesus já veio, né? Jesus morreu por nós há 2000 anos, 2024 anos. Então, e em breve 2025, né? Então, o que eu entendo? Que João já preparou o caminho. Jesus já veio. E a gente, muitas vezes, está esperando. Está esperando alguma coisa. Está esperando algum sinal, alguma fala, alguma coisa para começar a seguir Jesus de uma vez, né?
E às vezes, seguindo no caminho, muitas vezes a gente aguarda muito, sabe? A gente pensa, reflete, matuta muito. Mas às vezes a gente tem que ser espontâneo. Espontâneo com as coisas de Deus, sabe? Com cautela, com cuidado com os passos. Mas espontâneo, né? Bom, vamos ler as leituras do dia. Hoje vamos ler Lucas 6. Hoje é Lucas 6, hein? Lucas 6 e... Lucas 6. Vamos ler Lucas 6 hoje. Em um dia... vamos refletir aqui um pouquinho antes só. Que a última coisa que a gente leu foi do vinho velho, né? Da roupa nova. Que a roupa nova... Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo não assentaria bem na roupa velha, né? Então, foi isso que Jesus falou conosco no último momento de Lucas 5 de ontem. E agora vamos a Lucas 6 com o título As espigas colhidas em dia de sábado. As espigas colhidas em dia de sábado. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações e seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Então, em dia de sábado, Jesus estava atravessando plantações, né? E seus discípulos estavam colhendo espigas de trigo. E comendo, né? Por que fazeis o que não é permitido nos dias de sábado? Os fariseus vieram apontando. Jesus lhe respondeu: Acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da preposição deles, e comeu e deu de comer aos seus companheiros? Bem, se, se, bem, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los, e ajuntou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha só, que dia lindo de sábado de hoje, né? Um dia chuvoso, calmo. O Filho do Homem é Senhor também do dia do sábado. Louvado seja Deus. Cura de um homem de mão seca. Elias 6, versículo 6. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então um pretexto para acusá-lo, mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: Levanta-te e põe-te de pé aqui no meio. Ele se levantou e Jesus ficou em pé. Disse-lhes: Pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E, relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: Estende a tua mão. Estende a tua mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Uma coisa muito curiosa, né? É que hoje é um dia de sábado e a gente está lendo essa leitura de sábado, né? Outra coisa curiosa é que a minha confissão libertadora, né? Como se Jesus tivesse me pego assim, esse homem na mão direita seca,
né? Me levantado e me posto de pé. Foi no dia 21 de setembro. E Jesus olhou e falou assim para mim: levanta-te e põe de pé. E disse: estende tua mão. E foi-lhe restabelecida a mão no dia de sábado. Então, se confirma aqui a palavra que o Filho do Homem é Senhor do sábado. No sábado foi o dia em que eu me voltei a Jesus, no meio de uma boa confissão, né? E com certeza no dia de hoje, muitas pessoas estão voltando seu coração a Jesus, nesse dia de sábado. Porque Jesus trabalha em nossos corações todo dia, para que nós voltemos cada vez mais e mais o olhar a Ele, o olhar ao Pai, o olhar à nossa Mãe, conduzidos pelo Espírito Santo, olhando ao Espírito Santo, dizendo glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo, glória ao Espírito Santo de Deus, a nossa Mãe de Guadalupe, que está conosco, né? Acaso não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Então, que nós possamos olhar para esse dia de sábado, não como um dia de... Nenhum dia, na verdade, nós devíamos olhar como um dia de, nossa, muitas festas, muitos luxos. Na verdade, a gente tem que olhar os dias com simplicidade. Se tenho fome, comer, partilhar com o irmão a comida, sabe? Ver se aquele irmão que tá na rua, se ele tem comida, se ele tá, sabe, se ele tem o que comer, entende? Que nós possamos ser bons no dia de sábado, fazer o bem no dia de sábado. E que nesse dia, se você me ouve, você possa voltar seu coração a Jesus. Em nome de Jesus. Escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Mais uma vez, Jesus se retirando, para rezar. Toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os que chamou de apóstolos. Ou seja, Jesus estava orando a noite inteira para conseguir fazer essa escolha dos 12, para ter certeza de que ele estava de acordo com a vontade do Pai. Muitas vezes, a gente, olhando para mim mesmo aqui nesse momento, muitas vezes eu tomo as decisões sem orar, sabe? E a gente tem que orar primeiro, entender se as nossas vontades estão de acordo com a vontade do Pai, e se não tiver, que a vontade do Pai prevaleça sobre as nossas vontades, que a gente jamais fique fazendo a nossa vontade, né? Que fazer a nossa vontade não nos leva a lugar nenhum. Fazer a vontade do Pai nos leva a um amor infinito, nos leva a conseguir passar pela porta estreita no dia final. Se Deus quiser, se Deus nos der a graça, né? Porque nada disso é força nossa. Tudo isso é graça de Deus. Então ele escolheu os 12 apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão, Santo André, que foi quem anunciou a Pedro, né? Chamou, falou que o Messias já havia vindo. Tiago, João, filho de Zebedeu, né? Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. É que tinha a história do Tiaguinho e o Tiagão, né? Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que haviam vindo para ouvi-lo e se reunirem
e serem curadas de suas enfermidades. E, e os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Então Jesus vinha curando essa multidão de discípulos, né? Vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, para ouvi-las. E ouvindo Jesus, elas eram curadas, né? Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Então, por isso nós devemos comungar todos os dias. Nós viramos sacrários vivos, sacrários ambulantes. Que eu digo devemos todos os dias, é claro. Se você consegue dentro da sua rotina do seu trabalho, não devemos, né? E assim, devemos entender que hoje em dia a rotina de trabalho é puxada, né? Para todo mundo. Mas se é possível comungar, é uma felicidade no coração levar Jesus, porque todo o povo procurava tocá-lo, pois dele saía uma força que curava a todos. E gente, com a comunhão a gente não se cura, a gente não vem se curando cada vez mais. Bom, eu posso falar por mim, né? Que eu não posso falar por todos, mas eu tenho certeza que todos que comungam é, com, a, com a confiança, a fé em Jesus Cristo, pode ter certeza que essa pessoa é curada em seu coração. Todas as vezes, assim, todos os dias, com a graça da comunhão, tem sido melhor com a graça de Deus, sabe? Tenho me sentido mais curado, mais e mais curado, mais e mais longe daquele pecado, sabe? Daquela vida de pecado, né? Mais e mais longe daquilo que me afasta de Deus e cada vez mais e mais perto de Deus, né? No barquinho do meu ser, junto com Jesus e Maria, guiados pelo Espírito Santo. E o vento, né? E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Não dá mais para voltar. Vamos ler aqui agora o sermão da planície. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome, como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. E assim que os pais deles tratavam, era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rirdes, porque gemereis e chorareis. Ai de vós que louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Então aqui Jesus está falando as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Vamos agora ler o amor aos inimigos. Digo-vos, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, e orai pelo que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que pedir, e ao tomar no céu o que é teu, não lhe reclames.
Perdão, gente, adicionei um no céu aqui, nada a ver. E ao tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis, o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aquele que os amam. E se fazeis aos que vos fazem bem, que recompensa merecereis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa merecereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada, e grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocado em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida que medires, sereis medidos vós também. Gente, essa palavra é tão linda, gente. Jesus, eu confio em vós. Que palavra linda. Lucas 6,36. Que nós possamos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Que nós não julguemos como o Pai não julga. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e serei perdoado. Gente, que, que santidade de vida, como diria o Padre Jonas. Que homens devemos ser, né? É isso. Jesus nos ensina. A gente tem que colocar na prática, né? Na prática. Muito lindo a palavra de Deus. Lucas 6,36. Veja sua palavra. Propôs-lhes também essa comparação. Por acaso, um cego propôs-lhe também essa comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro? Aí ele fala do cisco, né? Na outra tradução, o cisco. Deixa-me, irmão, tirar do teu olho o argueiro, quando não vês a trave no seu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá um bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e um homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E as águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa,
e não puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao que construiu a casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela, e ela logo reuniu, e ela logo ruiu. E grande foi a ruína daquela casa. Gente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que nós possamos ser homens de atitude, de prática, pois a prática é aonde a gente mais é curado. Quando a gente pratica, a gente fala: Senhor, cura, me cura dessa dor, me cura dessa enfermidade espiritual, psíquica, física, é, enfim, dessa tristeza, dessa depressão. E é difícil, né? Se você precisar pedir alguma oração a Deus, peça, deixe no comentário ou entre em contato comigo, porque que nós possamos orar juntos, né? Por uma causa que é tão necessária na sua vida. Todos temos causas necessárias, temos problemas, tribulações, tormentos, cansaços. Então que nós não deixemos de fazer aquilo que Deus nos pede. Não deixemos de praticar. Porque por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, mostrarei a quem vos é semelhante. Que nós sejamos semelhantes ao homem que edifica a sua casa na rocha, e pondo os alicerces na rocha, para que essa casa não desabe. Louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Obrigado a todos você, a todos, né, a você que me ouviu até nesse momento. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estivemos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.